Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa aula 9 aqui deste nosso comentário, em que nós estamos tratando nesta sessão especificamente, né, dentro deste módulo. Agora estamos falando sobre os versículos 12 até o 14 de 1 João, no capítulo 2, certo? Lembrando aqui que essa sessão, ela diz respeito a essa aqui: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados estão perdoados. Pais, vos escrevo, jovens, vos escrevo. Filhinhos, vos escrevi, pais, vos escrevi, jovens, vos escrevi. Então ele está ali, a gente já mencionou isso, ele está de uma certa forma, ele não exortando, ele vai fazer isso na próxima sessão, mas nesta sessão ele vai de uma certa forma encorajar esses irmãos naquilo que eles precisam ouvir, já a partir daquilo que eles já são, que eles já são em Cristo, que eles já têm de conhecimento, não somente aqueles que estão querendo trazer um conhecimento específico, especial, diferenciado, acima do deles. E João diz para eles: olha, vocês já têm esse conhecimento, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio, enfim. Então, tendo falado isso, a gente vai aqui para a tradução. Deixa eu me encontrar aqui. Nós estamos aqui no versículo 14, certo? E aqui na última parte: egrapsa hemen. Deixa eu me colocar aqui algumas linhas. Isso aqui ficou um pouco... beleza. Depois a gente vai seguindo aí. Vamos lá. Égrapsa, nós devemos saber já que égrapsa é a forma aorista de grafo, certo? Então, égrapsa é a forma aorista de grafo, que significa eu escrevo. No caso, na forma aorista, primeira pessoa do singular, fica eu vos escrevi, né? Lembrando que não necessariamente o aoristo será sempre traduzido como o nosso passado, especialmente aí o nosso pretérito perfeito, né? Para ser mais específico. É só uma forma de a gente poder diferenciar o que foi falado antes. A ideia do aoristo é mais dar um aspecto como um todo e não como um processo, certo? Então, quando ele diz grafo rimine, eu vos escrevo, seria a ideia de eu estou escrevendo para vocês. Quando ele tomou um tom mais aoristo, a ideia é dizer: olha, isso aqui que eu estou escrevendo para vocês, esse todo aqui, seria mais ou menos essa ideia. Enfim, então ele diz: eu vos escrevi. E aí nós temos o neaniskoi, certo? Que é o substantivo que está aqui na sua forma vocativa, certo? Tem a mesma forma do nominativo neaniskoi, certo? A palavra para neaniskoi, inclusive a gente já chamou a atenção para ela, aparece no Novo Testamento. No Novo Testamento ela aparece 11 vezes, certo? E é a palavra para jovem, né? Como a gente já colocou, não tem muito mistério sobre isso não, tá? Então, eu vos escrevi, jovens. Lembrando aí que nós temos então um vocativo. Ele diz: jovens, eu vos escrevi, ou eu vos escrevi, jovens. E aí nós temos o hot aqui. Já falamos que o hot é a conjunção para o porquê. Não sei se você está notando que a forma, certo, em que eu coloquei aqui esses verbos, esses substantivos, né? Algumas cores ali que marcam alguns pontos. Não sei se você notou isso, mas isso tem uma relação direta com o texto. Eu gosto de fazer essa diferença de cores para chamar uma atenção gráfica mesmo, especialmente para mim quando estou dando aula, quando estou pregando. Se eu tenho essa noção
assim, gráfica mesmo, a ideia é essa mesmo, é uma espécie de ilustração do texto, serve para mim assim. Então aqui eu marquei em amarelo para chamar a sua atenção para o que vai ser falado para esses que estão marcados em amarelo, ou seja, os jovens. Só para ficar claro que eu estou falando, puxando aqui, ó, eu tenho aqui, filhinhos, eu vos escrevo, está em vermelho, certo? Aqui, e aí o que está em vermelho também é o que está em relação a esse filhinhos, tá? Então aqui, ó, filhinhos, e o resto está em vermelho também. O que está em verde e o que está em verde. Jovens, laranja. Filhinhos, vermelho de novo. Pais, verde. Jovens, laranja. E aí você vai vendo que há uma relação entre o que está em vermelho, o que está em verde, o que está em laranja ou amarelo, sei lá o que. Enfim, para que isso? Isso já nos dá uma noção visual do texto, certo? Uma noção clara daquilo que está sendo colocado para que a gente não se perca. E eu faço isso tudo usando a ferramenta aqui BibleArk, sobre a qual eu já chamei a sua atenção, tá? Então lá em bibleark.com você vai e a gente pode aprender a fazer esse tipo de coisa aqui para ter uma noção gráfica, né? Uma noção visual do significado do texto, certo? Então, hot, no caso aqui, neaniskoi, que é os jovens, né? E outra coisa, você percebe também que no caso aqui da nossa parte aqui, como a gente está analisando, jovens, eu vou escrever jovens hot, porque, e aí eu tenho aqui a marcação, né? Um abaixo do outro, certo? Porque é como se aí a gente tivesse uma espécie de listagem. Ele diz, eu vos escrevi por quê? Aí ele diz, vós sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e Neanica até vocês têm vencido o maligno. Ou seja, a ideia é que a razão pela qual ele traz são 3. E ele faz isso dessa forma, e quando a gente usa essa ferramenta do BibleArk, ela nos ajuda um bocado, certo? Muito bem, vamos seguir adiante aqui na nossa tradução. Vamos aqui. Jovens, eu vos escrevi porque Heroi este. Lembrando que o este significa o verbo eimi, é a forma do verbo eimi, mas no caso na segunda pessoa do plural, ou seja, vós sois, certo? Vós sois é o verbo eimi, eimi, ei, estin, e aí a gente tem os próximos pontos aí, no caso, segunda pessoa do plural, este, certo? Esmen, tava tentando lembrar aqui, né? Esmen, certo? Esmen é a primeira pessoa, nós somos, este, vós sois, e eisin, eles são. Então, vós sois o quê? Ishiroi, vós sois Ishiroi. A palavra para Ishiroi é a palavra para forte, certo? No Novo Testamento, ela aparece 27 vezes. Certo? 27, falei 27 não, 29 vezes. Ela aparece 27 em 27 versículos, ou seja, em algum versículo ela vai aparecer mais de uma vez, e aí a gente tem nessa forma a palavra ischiros. Ischiros, né? É uma palavra que vai significar forte, poderoso, essa ideia mesmo de até às vezes de severo. Por exemplo, aqui Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Então a palavra para poderoso é a palavra ischiros, vem dessa ideia aí. Marcos 3,27, ninguém pode entrar na casa do valente, né? Do valente ou do forte, do ischiros, certo? 1 Coríntios 1,25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte. Mais forte aí é a palavra ischiros.
Então tem essas palavras para mais forte. Em Lucas nós temos depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país com uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqui falando sobre o filho pródigo, essa fome, essa grande fome é uma fome forte, né? Esquirós também. Então a ideia você já entendeu, sois fortes, vocês são fortes. No caso aqui está no plural. E aqui também lembrando que essa forma está no nominativo, certo? Schiroi está no nominativo. Lembrando que o nominativo no grego ele tem duas funções, né, básicas, que é de ser sujeito ou de ser predicativo do sujeito. Se é sujeito ou predicativo do sujeito, Eschiróis, ele diz, vós sois fortes. Então, Eschiroi, ele seria então sujeito ou predicativo do sujeito. O que você acha? Vós sois fortes. Sendo vós sois fortes, ele é predicativo do sujeito, porque ele predica, ele diz algo acerca do sujeito. E quem é o sujeito? É vós, né? Vós sois fortes, ok? Então, com isso, a gente tem essa ideia aí, porque vós, Esté, né? Então, se é Esté, vós sois, porque vós sois Eschiroi, vós sois fortes. Muito bem, muito bem. E aí a gente tem mais uma linha. Nessa linha aqui, porque vós sois fortes. Kai hologos. Lembra que o kai, a palavra kai, como você tem aqui, ela significa i no grego, né? Significa i, significa também, certo? Neste caso, a ideia é vós sois fortes e, certo? A ideia é trazer essa ideia aí, e, certo? Vós sois fortes e aí a gente tem hologos. Hologos, você já deve lembrar que significa a palavra, certo? Então, vós sois fortes e a palavra. A palavra. E aí a gente tem aqui o tu theu, certo? Tu theu. A expressão tu theu está no genitivo, então é a palavra. O genitivo geralmente traz uma ideia ali de uma forma bem geral, né? A ideia de posse. E no caso, se nós temos aqui, a gente também chama ele de complemento nominal e tal. Então, ou adjunto ou adnominal. Enfim, o genitivo vai trazer uma ideia de posse muitas vezes. Então, e a palavra tu theu seria a palavra de Deus. E a palavra de Deus. E aí a gente tem um verbo aqui, ó. Ok? Mas vamos primeiro para uma coisa de cada vez, né? A gente tem um en aqui. O en é uma preposição que é talvez a preposição mais fácil da gente aprender, porque o en significa em no português. Então, e a palavra de Deus em. E aí nós temos aqui o humin. O en chama a ideia do dativo. Então, humin é a segunda pessoa do plural no dativo. Vós, certo? Então, e a palavra de Deus em vós. E aí a gente tem o verbo meno. O verbo meno significa permaneço, eu permaneço. Deixa-me ver quantas vezes ele aparece no Novo Testamento. Eita, é um verbo que aparece muitas vezes. 118 vezes. 118 vezes é a frequência do verbo meno. No caso aí, ele está na terceira pessoa do singular, porque é a palavra de Deus, ela permanece. Então,
ele está aí no presente, no indicativo. Então, menei, a palavra de Deus, em vós permanece. E aí a gente tem I, né? Novamente, o I aqui, ó. Porque ele está chamando a atenção para mais uma coisa. Quando ele tem cai e cai, né? Um cai no meio aqui onde eu estou marcando, e cai novamente. O que ele está fazendo com isso? Ele está dizendo que ele tem uma sequência. Eu já falei dela, né? Nós temos a sequência aqui de 1, 2, 3. Quais são as razões? 1, vocês são fortes. 2, a palavra de Deus permanece em vocês. E 3, neni kekate, vós tendes vencido o maligno, né? Neni kekate, lembrando disso. No caso aqui, nós temos também o perfeito, certo? Só para ficar mais claro aqui para a gente. A forma verbal. A forma verbal aqui do nenikekate, que é o perfeito. Então, só para ficar claro aqui pra gente, o I, o kai, e nenikekate, vós. Essa terminação aqui, te, é a segunda pessoa do plural. Então, vós tendes vencido. Quem vence, vence algo, certo? Então, por isso, ton poneron está no acusativo, chamando a atenção para eles sendo o objeto direto do verbo tendes vencido. Então, e vós tendes vencido o maligno. Vós tendes vencido o maligno. E assim a gente conclui essa tradução, né? Quem vence, vence alguém ou vence algo. Neste caso aqui, o maligno sendo objeto direto. E assim a gente tem a tradução aqui, como a gente já fez, do versículo 14, certo? Lembrando, por que fazer a tradução palavra por palavra? Para que você tenha uma noção do porquê, o porquê exatamente de as traduções elas serem do jeito que são, certo? Ou seja, a gente precisa de uma clareza sobre quais foram as opções que esses tradutores tiveram, certo? E eu acho que isso nos ajuda muito para a gente não depender absolutamente deles. E com isso a gente fica um pouco mais seguro ali sobre essa questão, certo? Então é isso, nós ficamos por aqui nesta aula. Na próxima aula a gente vai fazer a nossa análise aqui desse texto, ok? Então a gente tem aqui a parte da análise, certo? Já vou chamando a atenção aqui. Análise. Com isso a gente tem o versículo 14. Como eu já fiz a tradução, a gente pode analisar, já partir aqui para análise sem muita delonga, né? Lendo aqui o versículo novamente. Então, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Estou aqui nessa parte aqui na primeira parte do versículo. Então, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Esse é o versículo 14, certo? Especificamente essa parte aí. No caso, quando a gente tem egrapsa rimin, né? Eu vos escrevi, aqui ó, filhinhos, eu vos escrevi. É bom deixar claro que quando ele fala filhinhos, ele está se referindo a todas as pessoas e não necessariamente a algumas pessoas só, os mais novos na fé, como algumas interpretações querem trazer. Quando a gente tem aqui também, ao dizer que eles conhecem o Pai, o autor parece resumir o que ele descreveu em outros textos. Há alguns outros textos em que se fala sobre conhecer o Pai.
O que significa conhecer o Pai? Nos outros textos significa andar na luz, guardar os mandamentos e praticar o amor por outros crentes. Então quando ele diz, vocês conhecem o Pai, é como se ele dissesse, olha, vocês são aquilo que eu já falei, eu vou falar sobre amar o Pai, conhecer o Pai, que é andar na luz, guardar os seus mandamentos e praticar o amor entre os outros crentes. Alguns textos em que isso aparece, aqui no caso 1 João 1:5-7, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, a ideia é, se dissermos que temos temos comunhão com ele e andamos nas trevas, né? Então, a ideia de que quem conhece o Pai é quem anda na luz. 2:3 aqui, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. 2:4, aquele que diz eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Então tudo isso é a ideia de guardar os mandamentos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui a ideia de amor aos irmãos. O que significa então conhecer a Deus? Significa andar na luz, viver um bom testemunho, guardar os mandamentos e amar de forma prática os outros crentes. E aí depois ele tem egra psarrimin pateres, porque vós tendes conhecido aquele que é desde o princípio. Então, fora a ideia do aoristo aqui, como a gente já falou, não há tanta diferença do que foi falado lá no versículo 13, porque também foi falado exatamente a mesma coisa. Vocês têm conhecido aquele que é desde o princípio. É uma repetição. E por último, a gente tem aqui egra psarrimin e aniscoi, né? Jovens. Eu vos escrevi, jovens, porque vós sois fortes. Então, aqui ele diz duas razões, certo? Que na verdade são uma só. Eles vencem o maligno porque eles são fortes. E eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Deixa-me deixar isso claro aqui, ó. Ele diz aqui, jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Mas eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. Isso faz deles fortes. Então, por eles serem fortes, eles conseguem vencer o maligno. É basicamente isso. Então, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. E aí ele fala sobre a palavra de Deus, né, permanecer neles. A ideia aqui também é permitir que a mensagem proclamada e encarnada por Jesus Cristo permaneça neles. Então não é só ouvir a palavra, não é só ter acesso à palavra, é manter essa palavra viva no coração deles, fazer essa palavra permanecer neles, certo? Essa é a ideia. Mantendo essa palavra neles, eles então têm vencido o maligno. É interessante notar porque aqui não tem nenhuma acepção, né, a dizer o que eu tenho que fazer para vencer o maligno. Eu tenho que dar 3 pulinhos, né? Eu tenho que, sei lá, correr, eu tenho que pular, eu tenho que pisar na cabeça do diabo e tal. O que eles fazem? Eles são fortes, eles têm vencido o maligno. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece neles. Você quer vencer o maligno, você não precisa de mirabolances, né? Coisas complexas demais para se fazer. Não, você só precisa da palavra de Deus. Que essa palavra permaneça em você. Isso vai nos fazer vencer o maligno. Não é sair por aí fazendo pouco de Satanás, esse tipo de coisa, porque isso não ajuda. Na verdade, o que vai ajudar é que essa palavra permaneça em nós. Isso é que vai fazer a diferença e nos vai ajudar a vencer o maligno, como ele fala aqui com relação a esses jovens. Vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vocês.
sendo assim, eles conseguiam ser fortes, conseguiam superar essa dificuldade aí, ok? Então é isto, espero que você tenha gostado, até a próxima aula, se Deus quiser.